Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer a mensagem do Senhor ao seu coração, ao nosso coração. E é sempre um prazer, uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com os amados que porventura ouvirão essa mensagem. Eu convido os queridos a abrir as suas Bíblias no livro de Isaías, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. A partir do verso 1. Isaías 55, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus querido e amado, nós rogamos toda a bênção, papai querido, para cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa, papai querido, a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai querido, que eu venha diminuir, Senhor Deus, e o Teu Santo Espírito possa crescer na minha vida, Senhor Deus. Que os ouvintes que porventura escutarão essa mensagem, papai querido, possam aprender, Senhor Deus, os Teus conselhos. Em nome de Jesus, que o coração seja uma terra bem fofinha, papai querido, para receber a Tua palavra, papai. Em nome de Jesus, nos abençoa. Assim nós oramos, pedindo perdão pelos meus pecados, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite, através da palavra do Senhor, eu gostaria de compartilhar 5 motivos para buscarmos a Deus. E talvez você já faz isso, já busca o Senhor, mas esses motivos que nós vamos compartilhar nessa noite possam fazer você buscar ainda mais. E se de fato alguém não busca o Senhor, porque ainda não se despertou para isso, ou porque não entende que não há necessidade de fazer isso, esses motivos que nós vamos ver nesta noite devem sacudir o seu coração e fazer você refletir. Nessa passagem bíblica nós encontramos os principais motivos por que todos nós devemos buscar a Deus. E nos tempos de agora, nos tempos atuais, nós vivemos a época da internet, e é muito comum a pessoa dizer assim: eu vou fazer uma busca num Google da vida, procurar por alguma pesquisa. E as pessoas muitas vezes fazem essa busca, mas a busca mais importante que nós podemos encontrar, ela não se encontra nas notícias, elas não se encontram em entretenimento, nos vídeos. A busca que nós devemos encontrar, a busca mais importante e mais necessária para a humanidade é a busca por Deus. O profeta Isaías, nessa época, muito antes de Cristo, já encorajava os seus leitores para que essa busca fosse feita. O versículo 6 diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto. E muitas vezes nós buscamos tantas coisas, mas o principal que nós devemos buscar é busca por Deus. Mas essa não é uma busca que
Nós fazemos igual fazemos na internet, a busca por conteúdos. A busca por Deus ela é feita de uma forma muito especial, e essa busca é muito real. É algo que realmente de intimidade, muito pessoal. E nesse livro do profeta Isaías nós encontramos alguns motivos pelos quais nós devemos buscar a Deus. E o primeiro motivo que eu gostaria de compartilhar com os amados é o motivo porque somente Deus satisfaz a nossa necessidade. Um fato muito importante, irmãos, é que ninguém nesse mundo consegue buscar algo nessa vida que possa satisfazer a sua alma. Se existimos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que Deus nos dá, é tudo pela vontade de Deus. Ele nos criou e Ele deseja que eu e você nos relacionamos com Ele. Esse é o desejo de Deus. E significa que nós somos criados por Deus, para Deus, e somente Deus pode satisfazer os desejos da nossa alma. O ser humano, queridos, é visto ao longo da história tentando buscar coisas que façam a sua alma feliz, que satisfaça a sua alma, que sacie a sua alma. E o versículo 2 diz que, olha só que muito interessante, por que gastas dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? O ser humano foi separado por Deus para viver uma vida para Deus. Mas essa busca muitas vezes que o ser humano faz não satisfaz a sua vida, a sua alma. O ser humano busca dinheiro e com muito sacrifício essa busca ele se faz para... Quanto mais dinheiro ele tiver, mais satisfeito ele vai ficar. Ele busca muitas vezes experiências, atividades rotineiras que eles fazem. O ser humano muitas vezes continua buscando por essas coisas que não saciam a sua alma. Não tem nada nem ninguém em todo esse universo capaz de proporcionar uma satisfação para a nossa alma, a não ser Deus. Muitas vezes nós buscamos coisas, viagens, experiências, até mesmo amizade com pessoas, amores, mas isso não satisfaz o desejo da nossa alma. Ocupamos muitas vezes em buscar coisas, e quando alcançamos isso, essas coisas parecem bolhas de sabão. Elas rapidamente se desfazem, somem. E talvez tenha sido essa a sua experiência. Você anda buscando coisas para deixar a sua alma feliz. E quando você conquista algo, aquilo dura muito pouco, é como se fosse uma bolha de sabão, aquilo não permanece. O que você tem buscado tem satisfeito o seu coração? Tem preenchido o vazio que muitas vezes as pessoas vivem? Muitas pessoas, queridos, vivem buscando se satisfazer a sua vida nas bebidas, nas drogas. Acham que por conta daquela fé, aquelas festas vão encher e vão se sentir satisfeitas. Mas a grande verdade é que isso não satisfaz de fato a alma da pessoa. Porque somente Deus pode satisfazer por completo a vida do ser humano. A alma do ser humano ela só é feliz quando há uma busca por Deus. Quando o ser humano busca de fato e de verdade a Deus do fundo do seu coração. As demais coisas que o ser humano busca não satisfazem. Essa que é a grande verdade. São como bolhas de sabão. Não preenche o vazio que muitas vezes permanece ali. Esse vazio, ele só é preenchido com a presença de Deus, com a busca verdadeira, íntima e real com Deus. E o segundo motivo também que nós devemos buscar a Deus é que Ele quer firmar um compromisso comigo e com você. Olha só o versículo 3. Diz assim: Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Deus quer firmar um compromisso conosco. Isso que diz no versículo 3. Um compromisso fiel,
Um compromisso eterno. E esse versículo deixa claro que Deus quer realmente fazer esse compromisso comigo e com você. Agora, uma coisa muito legal, muito bacana que a gente encontra nesse versículo, que buscar a Deus, o versículo diz assim, venham a mim. E esse pronome mim se faz referente à pessoa e não às coisas. E o versículo 6 diz assim, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Portanto, queridos, a nossa busca, ela deve ser por Deus e não pelas coisas que Deus pode proporcionar. Não as bênçãos de Deus. Deus, é claro, Ele deseja nos abençoar, Ele muitas vezes nos abençoa, mas a nossa busca deve ser por Deus. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. Quando precisamos de um emprego, que nós vamos, pedimos a Deus um emprego. Isso é bacana. Temos sim que clamar a Deus. Temos sim que pedir a Deus para que Deus venha nos ajudar. Porque Deus é bom e Ele provê sim as coisas para nós. Mas o versículo diz assim, venham a mim. Buscar a Deus não é diferente de buscar as bênçãos de Deus. Deus realmente quer, queridos, nos abençoar. Mas Ele quer ser um pai. E Ele quer ser para comigo e para com você. Ele quer firmar esse compromisso e estabelecer esse relacionamento. E muito bacana que o versículo diz que esse compromisso é um compromisso eterno. Ele não vai ser quebrado. Deus está dizendo para nós assim, olha, se você entregar a minha vida para Deus, Ele vai ficar para sempre conosco. Essa é a grande certeza, é a grande bênção das nossas vidas. A certeza que Deus estará conosco eternamente. Como diz aqui no versículo 3, farei uma aliança eterna com vocês. Quer bênção maior que essa? Quer motivo maior que esse, que eu e você devemos buscar a Deus? Deus não quer apenas proporcionar coisas boas para nós. Ele faz isso sim, mas Ele quer dar a si próprio, de um relacionamento íntimo conosco. E isso é tão maravilhoso, queridos, porque quando a gente lê o Salmo 23, diz assim, mesmo que eu andar por um vale das sombras de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo. Diz assim no versículo 4 do Salmo 23. A certeza que Deus sempre estará conosco, essa aliança eterna que Deus quer firmar conosco, esse compromisso que Deus quer firmar conosco. Isaías, ele usa o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, para falar de Jesus. Quer certeza melhor que essa? A certeza que Deus está sempre conosco, que Jesus está sempre conosco. Isso não é motivo de sobras para nós buscarmos a Deus. Isso deveria encher o nosso coração de alegria e saber que nós somos eternamente compromissados com Deus, porque Deus é fiel para nossas vidas. Deus é fiel. E Ele deseja esse compromisso comigo e com você. E o terceiro motivo para a gente buscar a Deus é muito simples. Diz aí no versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Devemos buscar a Deus porque Deus está sempre ao nosso alcance. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que Deus está sempre perto da gente. E se a gente buscar, nós vamos encontrá-lo. E muitas vezes nós temos a ideia que Deus muitas vezes está distante quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma luta. Achamos que Deus está preocupado com muitas coisas e que Ele não está preocupado com a nossa vida, muito pelo contrário. Ele está sempre perto, sempre perto. E a distância que Deus está é a distância de uma oração nossa. Essa é a distância que Deus está, na medida que eu e você orarmos ao Senhor,
com um coração contrito, verdadeiro, quebrantado, Deus está sempre perto e disposto a nos ouvir. Por isso nós devemos buscar a Deus, porque Ele está sempre ao nosso alcance. Ele está sempre ao nosso alcance. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Deus está perto de mim e de você. Se nós buscarmos a Deus, nós vamos encontrar. Essa é a grande verdade. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão. Olha só que promessa linda. Quando nós procuramos a Deus, nós o encontramos. E muitas vezes nós, na busca de satisfazer a nossa alma, nós não nos atentamos a isso, que Deus está perto. E uma alma feliz precisa saber que Deus está sempre por perto. E que se nós procurarmos, nós vamos encontrar a Deus. Essa é a grande verdade. Quer motivo melhor que esse? Saber que Deus está sempre por perto. Saber que Ele nos ouve. Que Deus não se esconde. Devemos buscar a Deus. Buscar a Deus. Porque sempre Deus está por perto. Quarto motivo que devemos buscar a Deus é porque Deus está sempre pronto a perdoar. Vamos pensar quando o pecado entrou na história da humanidade. Lá no livro de Gênesis conta. Adão e Eva pecam. Adão reconhece o seu pecado, percebe que tinha cometido algo errado, que tinha cometido pecado. E a atitude dele é de se esconder de Deus. Como se ele pudesse se esconder de Deus. Adão se sentiu envergonhado. Ele viu que o seu próprio pecado envergonhou ele. E ele pensou, olha, eu vou me esconder porque Deus é santo, Deus é puro, é limpo, então eu estou perdido, eu vou me esconder. Porque eu me tornei um pecador. E muito bacana. Que na verdade, quando Adão percebe, cai em si, que ele se tornou um pecador, a atitude mais correta seria ele buscar a Deus, não tentar se esconder. E é isso que está sendo recomendado para nós no versículo 7. Olha só o que diz o versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Olha que coisa linda. O quarto motivo que nós devemos buscar a Deus, porque Deus está sempre pronto a nos perdoar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Muitas vezes, o justo seria que Deus virasse as costas para nós. Porque cometemos pecados, muitas vezes intencionais, outros sem intenção, mas cometemos. Muitas vezes a nossa mente é uma mente suja. E se fosse parar para pensar, Deus poderia dizer, olha, agora que você está desse jeito aí, vaza da minha presença, não quero mais saber. Mas muito pelo contrário. Deus é amor e Ele sabe que o ser humano, ele é pecador, que condena, que mata, que julga. Mas uma coisa muito bacana é que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E o desejo de Deus é amar, é restaurar e perdoar a minha e a sua vida. O desejo de Deus é esse. E talvez você possa pensar, olha, a minha ficha está tão suja, eu estou tão perdido, eu estou tão pecador que, olha, eu fiz tantas coisas e não mereço perdão. E você está pensando totalmente errado. Porque mesmo assim, mesmo com a ficha toda suja, mesmo cheio de pecados, mesmo assim, Deus continua te amando e quer te perdoar, como Ele diz aqui no versículo 7. E talvez por conta dos seus pecados, dos seus erros, a sua vida virou de cabeça para baixo, virou do avesso.
a sua vida está sem brilho, está toda ferida. Saiba, querido, que mesmo assim sem brilho, a sua vida continua tendo muito valor para Deus. E o desejo de Deus é te perdoar. E muito legal que a gente pensa, vamos pensar numa nota de 50, de 100 reais. Era toda amassada, isso é uma ilustração muito antiga, mas é muito real, é muito verdadeira. Essa nota, ela mesmo amassada, seja ela qual o valor que for, suja, ela continua tendo aquele valor. Ela continua uma nota de 100 reais, de 200 reais, de 50 reais. Se você amassar ela, pisar nela, sujar ela, ela vai continuar tendo o mesmo valor. E muitas vezes a nossa vida se encontra assim. Muitas vezes pode ser que a sua vida esteja assim, toda suja, rasgada, pisoteada. Mas, querido, você continua tendo valor para Deus. Você continua tendo valor para Deus. Lá em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus perdoa os pecados, os nossos pecados por meio de Jesus, por meio da morte de Jesus. Então, como ser humano pecador, nós devemos buscar a Deus, porque Deus tem perdão para a nossa vida. Deus quer limpar a nossa ficha, quer limpar a nossa alma, quer purificar a nossa alma. E só o amor de Deus pode fazer isso. Só o perdão de Deus pode fazer isso com as nossas vidas. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como está a sua ficha. Eu não sei o que você tem feito que tem desagradado ao Senhor. Talvez você cometeu alguma coisa hoje, ontem, essa semana. Mas saibam que o desejo de Deus é te dar o perdão. Como diz aqui no versículo 6, no versículo 7. Volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Olha que coisa linda. Deus, o desejo de Deus é nos dar o perdão. Basta eu e você buscarmos e se arrependermos. Que Deus, braços abertos, disposto a limpar a nossa ficha. Deixar a nossa ficha limpinha. Ainda que as pessoas nos julguem, ainda que o próprio ser humano, até mesmo às vezes os próprios familiares. Mas Deus é que Ele quer deixar a nossa ficha limpinha. E isso só pode ser feito quando nós buscamos a Deus, quando nós entregamos a vida para Jesus. Deus nos purifica e nos restaura. Deus deseja dar o perdão para a sua vida, para a nossa vida. E por último, que devemos buscar a Deus, é que porque Deus está sempre pronto a nos abençoar com o melhor. Olha só o versículo 8 e 9. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus não deseja simplesmente nos abençoar. Ele quer nos abençoar com o melhor. Com o melhor. E o texto de Jeremias 29:11 fala que os planos que Deus tem para nós são planos de prosperidade, são planos de um futuro cheio de esperança. Olha só que motivo maravilhoso para nós buscarmos a Deus. Deus deseja não só nos abençoar, mas nos abençoar com o melhor. E muitas vezes, ainda que a nossa oração ela seja respondida de forma negativa, não da forma que nós queremos, não da forma que nós desejamos, mesmo assim, é porque Deus está disposto a dar o melhor. Precisamos ter essa certeza no nosso coração, que Deus está, que os nossos pensamentos eles não são os mesmos pensamentos que Deus. Olha, é assim que diz o texto. Muitas vezes a gente quer uma coisa e Deus faz outra, e nós ficamos rebeldes, achamos que Deus não gosta de nós. Não! O desejo de Deus é nos abençoar com o melhor. Saiba que Deus está preparando o melhor para a nossa vida. O melhor.
planos de prosperidade, são planos de um futuro cheio de esperança, como diz o texto de Jeremias 29. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. E o desejo de Deus é nos dar o melhor. Não foi assim que Deus fez quando entregou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz? Deu o melhor. Ele deu o melhor de si. Jesus se entregou de uma forma humilde, em nosso favor. Porque o desejo de Deus é nos abençoar com o melhor. Por isso devemos buscar a Deus, porque Deus quer nos abençoar de uma forma que nós nem imaginamos. Tem um texto de Efésios que diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Consegue imaginar isso? Deus tem poder e quer nos abençoar de uma forma que a gente nem imagina e nem da forma que a gente pensa. Esse é Deus. Esse é o Deus que nós devemos buscar. Esse é o Deus que merece o nosso reconhecimento, que merece a nossa busca. Deus é bom e Ele deseja o melhor para as nossas vidas. E para a gente concluir, queridos, são motivos muito fortes para que a gente possa buscar a Deus, para que eu e você possamos buscar a Deus. E o texto do Isaías 55, versículo 6, diz assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. O dia de nós buscarmos ao Senhor é hoje, porque Ele está perto. E o versículo é muito claro em dizer que isso tem um prazo. E a gente não pode deixar esse prazo passar. Existe um tempo para buscar a Deus e o tempo é hoje. O tempo de buscar a Deus é hoje. Não deixe esse tempo passar. Não permita que esse tempo passe. Porque o versículo diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Deus está perto, mas enquanto é possível achá-lo, vai chegar um tempo que Deus não se sabe quando chegará o nosso tempo. Que a nossa busca por Deus seja hoje. Que a nossa busca por Deus seja a partir de hoje. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. No nome de Jesus. Amém?